Eu sou Luciana Delarmelina Santos. Eu sou o Deorces Alvarenga. Nós somos alunos do curso de Gestão de RH da FAES. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a prática organizacional com o Evaristo, por favor. Muito obrigado pelo convite, Luciana Deorces. É muito importante, a gente trazer um pouquinho desse dia a dia, da trajetória ali da recorrência do DP. Sou Evaristo, sou psicólogo organizacional, atuo nessa prática, principalmente na parte de mentoria, na parte de gestão. E quando vocês me convidaram para fazer parte da contribuição desse trabalho, foi totalmente grandioso contribuir com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece, porque é muito importante a gente conversar com profissionais que têm a prática, para a gente realmente cada vez mais se habilitar nos conhecimentos técnicos também, Bom, vamos lá. A gente sabe que hoje existem muitos modelos de contrato de trabalho, e isso demanda uma dinâmica mais apurada da rotina de DP, da galera que trabalha mesmo com isso, Como que você enxerga hoje essa operacionalização das rotinas dentro dos processos de RH e também na retenção de talentos? Então, nós RHs, temos ali uma dinâmica bem importante a ser feita, e a estratégia é se adaptar, tanto com essa meio da digitalização de processo e a flexibilização de novos modelos de trabalho. Hoje nós temos algumas empresas, que trabalham com home office, híbrido, e existem muitos profissionais que precisam atender essa modalidade para que a gente tenha essa retenção de talentos e também atender à necessidade da empresa. Então eu sempre costumo dizer, que pessoas bem cuidadas nascem de ambientes saudáveis. Então a gente busca, ter essa flexibilização dessa composição mesmo dos colaboradores para que de fato a gente consiga manter esses talentos conosco. E uma das fases dessa parte da experiência do trabalho é priorizar a experiência do colaborador, consolidando tanto a eficiência operacional como a estratégia de atração e retenção de talentos. É complicado hoje em dia a gente verificar, além do currículo mesmo de formação desse colaborador, ou seja, o que mais ele tem que apresentar para ele conseguir realmente ficar ou permanecer na empresa, de agregar mesmo para solucionar situações pertinentes ao cargo de cada colaborador. Perfeito. Hoje a retenção de talentos, ela é fluida dentro do composto de um endomarketing bem feito, onde que a gente precisa de fato compreender a necessidade para que esses colaboradores se tornem e se sintam pertencentes do ambiente. Não adianta você ter um currículo bonito, você trazer boas bonificações, ticket, os benefícios, se a empresa, o fluxo de humanização ele não ocorre. Então, com esse pertencimento do colaborador, a gente trabalha com esse fluxo para que, de fato, os colaboradores se sintam pertencentes dessa operação, criando, ali fluxos de campanha estratégica, você criar atividades dinâmicas dentro da operação para que não se torne algo totalmente repetitivo, protocolar, e esse dinamismo mesmo dentro da operação traz esse conforto e esse sentimento de pertencimento do colaborador. Ótimo, muito bom. Eu acredito também, Evaristo e Deorces, que quando a gente fala em reter talentos, a gente tem que valorizar também, entender qual é a formação do colaborador, que vai depender do cargo que ele vai exercer, mas também a postura profissional, seja o carisma, o acolhimento, isso, claro, que vai depender de cada função dentro de uma empresa, que a gente tem tanto operacional, mas também com uma parte administrativa. Então, hoje, além de ter formações técnicas que são essenciais para determinados cargos, cada um na sua função, mas também é o a mais que aquele colaborador tem que ter, e isso é único, isso é bem individualizado, Cada um tem sua dinâmica de oratória, de receber um cliente, de tratar um cliente, de perceber uma necessidade dele, já conseguir fazer esse atendimento para fidelizar e atender mesmo com satisfação do cliente. Então, acho que isso é muito importante na retenção de talentos, para a gente verificar isso, o que é possível para trazer para a empresa. Maravilha. E os feedbacks são necessários, justo para você fazer essa visualização composta com a subjetividade do candidato. Ele está dentro da empresa, ok, estou fazendo minha atividade, mas como eu me sinto pertencente? Entendendo onde ele pode melhorar, onde ele pode desenvolver, quais habilidades que ele possui dentro dessa subjetividade para que de fato a gente consiga desenvolver para uma outra função, para uma outra oportunidade. Então, quando a gente tem essa gestão humanizada, a gente consegue de fato acompanhar a personalização dessas contribuições para o desenvolvimento pessoal e profissional do candidato. Bacana, Evaristo, gostei das contribuições que você trouxe aí para a gente. Eu ia
a Luciana, estamos muito felizes em receber você. Eu queria que você dissesse um pouco para nós como você mede o sucesso, né, da gestão de pessoas e que você falasse um pouquinho sobre os indicadores e também trazer a questão que é muito recorrente hoje nas empresas, que é o turnover, né, e o absenteísmo. Queria que você falasse um pouquinho como que é a sua rotina lá, como que você trata cada um desses indicadores, para que a gente possa trazer isso para a nossa rotina também. Eu e a Lu estamos se formando agora, então a gente está bem assim, empolgado e bastante entusiasmado com essa nova formação, e eu tenho certeza que você tem muito para contribuir conosco. Perfeito. É um grande desafio, tá? Nós, da parte de gestão de RH, o sucesso da gestão de pessoas, ele é validado também nas métricas qualitativas, tanto como engajamento, clima organizacional, desenvolvimento de competências e a capacidade de alinhar os objetivos individuais aos valores institucionais. Hoje, com a aplicação da NR01, né, onde a gente consegue identificar mesmo os riscos psicossociais, a gente consegue ter um além. Por quê? Além de você acompanhar o clima organizacional, o engajamento, os feedbacks que são importantes para que você possa validar a experiência daquele candidato à vaga, é importante você entender que da mesma forma que a empresa precisa de um colaborador, o colaborador também busca um lugar saudável para ele estar. Então, muda um pouquinho daquele cenário atual, que eu estou pagando o seu salário e você está aqui para produzir o que é necessário. Então, com essa gestão mais humanizada, principalmente agora com a aplicação da NR01, a gente consegue de fato entender a questão do absenteísmo. Por que o colaborador está faltando? Qual o motivo? Por que não está entregando as métricas? Não é apenas, não estou entregando, você vai ser dispensado. Ter um olhar mais humano, né, de compreender de fato a necessidade, né, desse colaborador para que ele se sinta pertencente, né, o que nós falamos anteriormente. Então, neste momento, né, um dos desafios de fato é trabalhar com o RH como conjunto dentro da instituição para que ele possa agregar não só valor para a instituição, mas também valor para o profissional. E muitas vezes, Evaristo, a gente vê muitos talentos indo embora por questões de liderança, né? Eu acho que é um dos temas, né, Lu, mais recorrentes aí nesse universo corporativo. A gente vê muito o colaborador que é muito bom, que faz a entrega, mas ele indo embora porque a liderança não é saudável, muitas vezes a liderança é tóxica, ou o líder não consegue se comunicar através da empatia, de uma escuta ativa, e a gente percebe isso nesse cenário atual. Perfeito, exatamente isso. Os colaboradores, como eu disse, né, nessa NR01, ele vai ter a possibilidade de trazer um conjunto de situações que seja imparcial. O psicólogo organizacional dentro dessa empresa, ele não vai estar ali em prol da empresa, ele está ali em prol do bem-estar da saúde desse colaborador também. Por quê? Quando você identifica que esse colaborador não está engajado por uma liderança tóxica, o ambiente é desfavorável, a empresa só quer produção, mas não quer reconhecimento, ele vai sair. Mas muitas vezes a empresa não faz essa pesquisa do desligamento para compreender o porquê os colaboradores não pertencem. Então, nesse momento que a gente aplica essa atribuição totalmente qualitativa, a gente consegue compreender como um todo como que a gente faz para que esse fluxo seja funcional. Então, dessa forma, né, o colaborador, de fato, ele não se sente apenas como contratado, e sim como importante e parte daquela organização. Mais um motivo para a gente ter, eu acho, pessoas cada vez mais qualificadas, né, aptas a trabalhar dentro das rotinas de DP para enxergar tudo isso, não só como números, como também qualidade. Você tem falado isso para a gente muito bom. Perfeito. Larissa, quando a gente fala em rotina, a gente tem os procedimentos diários, né, da rotina de DP. Como você enxerga isso, uma vez que a gente tem a CLT, a gente tem os regulamentos internos das empresas, então existe um cumprimento de legislação e aqui está pronto já, reconhecimento do funcionário e também cumprimento por parte da empresa. Como você vê essa rotina? Existe dificuldade nesses critérios, nesses processos, nesses procedimentos diários, mensagens? Certo. Existe muita, na verdade, responsabilidade tanto do RH quanto do colaborador. Porque para que a gente possa respeitar, né, e atender as leis trabalhistas, a gente precisa estar em total em acordo
com essas atividades. Então, essa cobrança do ponto, hoje nós temos, né, a modalidade do ponto eletrônico, o colaborador não precisa estar total ali na empresa para poder bater esse ponto, mas mesmo assim tem aquela dificuldade de acompanhar, então a gente precisa fazer esse trabalho. E como acaba sendo algo protocolar, porque é necessário, né, tanto para que essa contratação exista, uma dos desafios é acompanhar e mostrar, né, a esse colaborador a importância de ele estar dentro desses padrões, tá? E quando a teoria, né, com a prática, ela passa a existir esse conflito, prevalece o equilíbrio entre a conformidade legal e a necessidade organizacional. Aí a gente busca, né, essas soluções que respeitam essa legislação trabalhista sem comprometer a viabilidade operacional. Evaristo, aproveitando esse gancho que a Luciana trouxe para a gente, queria também que você compartilhasse um pouquinho mais profundo sobre as rotinas de DP, que é uma rotina bem intensa. Nós, né, Luciana, estamos vendo isso aí na prática, aqui na matéria que a gente tem estudado, isso está bem apurado, está bem latente, e a gente sabe de grandes desafios, onde envolve a parte de conflitos, né, e também existe também a parte prática. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essa rotina do DP mais apurada, mas também envolvendo a questão do colaborador, com a questão do ponto dele, com a questão das horas extras, essa questão também de não cumprir uma norma de conduta da empresa. Como que você trata essa intercorrência? A comunicação transparente, ela é sempre o melhor caminho, né? A gente costuma dizer que a comunicação, né, ela traz esse colaborador para que de fato ele precisa ser feito. Não adianta eu pegar e falar, Deócis, vai lá bater seu ponto, sem você entender o motivo para isso. Então você precisa compreender a legislação, né, compreender de fato a importância de bater esse ponto para que você faça parte desse processo. Uma vez que você é contratado, isso faz parte da legalidade. Então, a comunicação, eu digo que é algo informativo, que é importante a gente trazer essa sinalização da importância para que a empresa e o colaborador estejam legalizados dentro da lei, porque, vou fazer uma hora extra, eu vou bater meu ponto depois do almoço, tá? Mas quais intercorrências isso pode gerar para a empresa e para você como colaborador? Igual, tem colaborador que vai depois do trabalho com o uniforme fazer atividades pessoais. Não pode, né? Porque você está ali daquele momento representando a empresa, mas fora do seu horário de trabalho. Então, como que isso funciona? Então, a gente pratica nessa comunicação transparente para que, de fato, exista a compreensão de como isso funciona. Desde que essa forma de personalizar, né, essa prática dessa comunicação reforça o vínculo entre o desempenho individual e o propósito organizacional e os impactos coletivos. Perfeito, muito obrigado pela contribuição. Isso vem muito partindo também da justiça, né, que deve ser feita entre o cumprimento do regulamento interno da CLT e tudo que compõe, né, a parte de recursos humanos, de DP, e a justiça também do colaborador e também da empresa, né, para ter um respaldo também quando existem auditorias internas, externas. Então, fazer realmente cumprir conforme a legalidade, né, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por isso que eu falo muito dessa comunicação transparente, para que o colaborador ele não se veja apenas na obrigação de bater esse ponto, e sim que existem práticas legais, né, auditoria, notificações, caso isso não seja praticado regularmente. Então essa comunicação ela funciona para que de fato exista essa informação e essa compreensão de como realizar o processo legal. E aí acredito também que passa também pela responsabilidade nos cálculos corretos, né? Uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou de porte, então demanda, como o Delcio falou, uma rotina muito intensa, né? Então é de muita responsabilidade fazer um cálculo justo, conferindo realmente adicional noturno, um adicional de hora extra cumprido, né? Dentro dos limites que tem que ser cumpridos, a falta, o ponto diário, vem as férias, vem tudo que envolve então aquele colaborador, aquela empresa e a legalidade. Pensando no engajamento, né, de funcionários, na motivação, na retenção de talentos, você podia compartilhar com a gente assim, alguma ideia, alguma prática que você já tem utilizado, inovadora, que vai favorecer toda essa dinâmica de retenção e engajamento? Claro, eu costumo dizer
né, como eu disse anteriormente, que um ambiente saudável nasce de pessoas bem cuidadas. Então, o endomarketing, né, fluido, a gamificação, a bonificação desse colaborador para que ele possa não ser pertencente apenas do trabalho, mas que ele possa curtir, né, esse prêmio, esse ganho com outras pessoas que ele gosta. É super importante a gente utilizar essas estratégias fugindo do modo tradicional, porque nós lidamos com pessoas e pessoas precisam ser subjetivas. Então, nesse momento que a gente personaliza, né, uma estratégia para que a gente possa fazer e criar um ambiente pertencente, valida todas essas práticas. Uma dessas práticas, né, a gente traz de forma eficaz a implementação de programas de reconhecimento e valorização estruturados de forma personalizada. Então, dessa forma, nós acreditamos que reforça o vínculo entre o desempenho individual, propósito organizacional e impacto coletivo. Muito bom, que aí eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Quando você tem o clima organizacional muda, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, né? E isso vem também para o meio social, né? Hoje, cada funcionário de uma empresa é uma pessoa, é um indivíduo. Existe uma vida pessoal por trás disso, existe família, né? Então, isso eu acho que claro que a gente tem que ser profissional, mas isso aproxima também de qualquer forma, valorizando o indivíduo, Afinal né? de contas, o colaborador, o trabalhador, a pessoa que está ali, ela passa a maior parte do tempo no trabalho. Então, muitas pessoas que estão ali trabalhando têm suas rotinas intensas, tem faculdade, tem escola depois do expediente, então passa a maior parte do tempo ali dentro da empresa. Nada melhor do que ter um clima organizacional fluido, gostoso de estar ali, porque faz as coisas fluírem melhor. Até porque acredito que são muitos desafios diários, né? Mesmo que exista uma rotina nas empresas, mas a gente tem que solucionar problemas. Então, isso é muito angustiante, intenso e envolve muitas responsabilidades. Então, isso acaba... Perfeito. Você olhar de fato, eu estou saindo da minha casa para quê? Então, não você olhar o colaborador apenas como colaborador, ele é feliz assim como um conjunto de família. E você não está ali produzindo apenas para aquele colaborador, ele está ali por conta daquela família, por um propósito maior. Então, quando você olha com um olhar humanizado dentro dessas estratégias, você consegue reter e fazer esse colaborador realmente se sentir pertencente. Perfeito. Evaristo, você como um profissional, né, da área de RH, certamente apresenta competências e habilidades necessárias para exercer o cargo. Como manter essas habilidades latentes, isso no dia a dia, e evidenciando também que o mercado está sempre em mudanças, né? Então, assim, hoje o RH ele é de uma forma, amanhã o RH é de outra forma, porque ele está sempre nessa evolução, nessa mudança. Como é para você, como profissional dessa área, viver essas tendências, essas mudanças e atrelar isso às suas habilidades e competências diárias? É uma pergunta muito interessante porque todos os dias é um momento de atualização. Então nós como profissionais, não só de RH, mas como pessoas, precisamos nos atualizar diante do mercado. E dentro de algumas empresas, né, o RH ele é visto como aquela pessoa que está ali para te pressionar, para fazer você ter uma conduta totalmente agressiva, mas não, a gente está aqui em prol das pessoas. Quando a gente consegue visualizar que o RH está aqui realmente para fazer esse movimento girar, quando as pessoas, né, elas entendem e compreendem, esse fluxo funciona. Então, a atualização é super importante para que a gente possa estar diante das mudanças do mercado e a personalização, uma vez que a gente trabalha com pessoas. Não são máquinas, né? Embora exista essa era da tecnologia que nos auxilia bastante, a gente lida muito com essas pessoas, então esse olhar humano, essa formação humana, essa conduta humana, ela é super necessária para realizar essa aproximação. E nada mais que essa atualização contínua por meio de capacidades profissionais, porque as pesquisas, né, dessas tendências de mercado, seja um backmarket, que permite, né, manter essas competências em evidência, assegura nós, RHs, que nós atuemos de forma estratégica frente às transformações no ambiente corporativo. Perfeito. Olha, Evaristo, eu adorei esse bate-papo, né? Eu e a minha colega aqui, Luciana, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui nesse bate-papo, essa troca. Eu acho que eu saio daqui hoje uma visão
apurada. Todas essas abordagens que você trouxe para a gente foi enriquecedora. Eu estou muito feliz, eu só tenho a agradecer por você ter tirado esse tempinho para fazer esse bate-papo conosco. Lu, pode acrescentar o que você tem para acrescentar. Olha, é muito importante nós aqui como estudantes, né, da área de RH, entendermos um pouco mais sobre as rotinas de BP, entender um pouquinho mais que quando uma empresa tem um planejamento estratégico e ela lida direcionando, né, e valorizando, né, o capital humano como um agente também que vai dar um engrandecimento à empresa e cumprindo também aquilo que tem que ser cumprido. Então é muito bom a gente conversar com o profissional e a gente ter essa oportunidade de trocar ideias dentro do que a gente está aprendendo, né, com o que de fato é executado, e aí então isso com certeza vai compor muito o nosso profissional que nós seremos aí e que somos, que já trabalhamos também parte dessa área, né, Nelson? Então, muito bom, Thalissa, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada. Eu que agradeço, a oportunidade de acrescentar na formação de vocês e que esse vídeo, né, chegue em mais pessoas para que a gente possa de fato mostrar que tanto o RH quanto esse DP ele tenha uma prática muito importante dentro da empresa, mas não só na empresa, mas sim na vida daquelas pessoas que fazem parte dela. Então que de fato, né, vocês como profissionais de RH possam fazer essa diferença, porque o mercado precisa e as pessoas elas temem, né, essa mudança, essa compreensão, esse olhar humano. Então parabéns para vocês também, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado.